Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre a dívida do Palmeiras, que não diminui, pelo contrário, tem aumentado apesar das receitas estratosféricas. Bora falar também sobre a primeira vitória do Corinthians numa semana absolutamente decisiva. Preciso te atualizar ainda sobre a Globo, que não terá o Flamengo em boa parte do Campeonato Brasileiro do ano que vem, uma preocupação para os representantes da emissora. Para completar, te falo sobre Rodrigo Nestor. Será que ele micou no São Paulo? Tem ainda novidades importantes sobre o prêmio perdido pelo Vinícius Júnior. Quanto é que ele deixa de faturar com essa decepção? Tudo sobre Atlético versus River Plate, o grande jogo na noite nessa terça-feira. Falo ainda sobre o Santos, muito perto do acesso à primeira divisão, as últimas do mercado, bastidores, finanças e a chance de Botafogo e Peñarol não se enfrentarem em Montevidéu. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, um dos mais antigos parceiros do canal do Nicola. Deixa eu colocar jogos dessa terça com os meus palpites. Tem River Plate e Atlético, acho que o River vence, mas o Galo passa para a próxima fase, a grande decisão da Libertadores. Já na Série B, vou de vitória do Goiás contra o Operário, de empate para Brusque e Chapecoense, de vitória do Novo Horizontino contra o Guarani e de vitória do Amazonas contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Para você fazer sua fezinha na Aposta Ganha simples. Link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e aproveita para jogar com responsabilidade. Ninguém vai ficar rico nem milionário, você precisa ter mais de 18 anos de idade e vai jogar de forma recreativa. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Preciso falar sobre a grande atuação de Payet na vitória por 3-2 do Vasco contra o Bahia na noite dessa segunda-feira em São Januário. O Vasco chegou a abrir 3-0, tomou 3-2. Léo Jardim foi o grande destaque na reta final da partida, assegurando uma vitória fundamental para o Cruz Maltino, que chegou a 43 pontos depois de 2 vitórias seguidas, nona colocação, completamente fora de qualquer risco de rebaixamento. Payet marcou 2 gols e talvez tenha feito seu melhor jogo na atual temporada. Só para completar, destaque também para a discussão entre Payet e Léo Jardim. Quero contar ainda que o Vitória, sabia disso? É o 6º melhor time no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Equipe que ainda corre risco de rebaixamento, somou 20 pontos em 12 rodadas. A curiosidade é que durante todo o primeiro turno, o Vitória havia somado apenas 15 pontos. Ou seja, ainda resta boa parte do segundo turno e o Vitória já tem mais pontos do que fez no primeiro turno. Grande mérito do técnico Thiago Carpini. Bora falar agora sobre a chance de a semifinal entre Peñarol e Botafogo não acontecer em Montevidéu. Você deve ter acompanhado que nessa segunda-feira o Ministério do Interior, lá do Uruguai, determinou que a torcida do Botafogo não possa participar da partida marcada para essa quarta-feira. A justificativa é de que por conta de todos os episódios de violência contra torcedores do Peñarol, os caras ignoram o que eles fizeram por aqui, mas tudo bem. Que por conta disso, e pensando na segurança do espetáculo, somente torcedores do Peñarol poderiam ir ao estádio do clube nesta quarta-feira. A Conmebol não gostou e exigiu uma resposta por escrito do Peñarol e da Federação Uruguaia até as 10 da manhã dessa terça-feira. É importante contar que o Botafogo também se manifestou de forma contrária a essa decisão. E nesse momento são 2 as outras possibilidades para essa partida. Da realização do jogo no estádio do Peñarol sem torcida de nenhum dos times, com portões fechados, ou até um caso mais extremo, a retirada da partida de Montevidéu para a realização do jogo em outro lugar. Torcedores do Botafogo que foram até Montevidéu relatam estar sendo ameaçados por torcedores do Peñarol, um clima absolutamente hostil, especialmente depois do 5-0, que praticamente garante o Botafogo na grande decisão da Libertadores da América. Preciso te atualizar agora sobre o Santos, muito perto do acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro. Nessa segunda-feira, o Peixe venceu o Ituano por 2-0 em Itu, com gols de Serginho e Guilherme. O Santos conseguiu abrir 3 pontos de vantagem em relação ao Sport, que tropeçou e perdeu por 2-1 para o América em Minas Gerais. E abriu também 8 pontos de vantagem para o primeiro time fora do G4, trata-se do Ceará. O Santos tem 62 pontos, o Ceará aparece com 54, restam apenas 4 rodadas ou 12 pontos em disputa.
Se o Santos vencer no final de semana contra o Vila Nova dentro de casa, acesso praticamente encaminhado, a briga também pelo título começa a ficar um pouco mais legal para o torcedor santista. O Santos tem 62 pontos, Sport e Mirassol 59, Novo Horizontino fecha sua participação nessa rodada hoje, enfrentando o Guarani fora de casa, e se vencer vai a 60 pontos, tornando-se vice-líder. Só para completar, uma notícia para mim absolutamente estranha: o Santos encaminhou a renovação de contrato de William Bigode até dezembro de 2025. Gostaria muito de entender qual a motivação para alguém que não conseguiu ser protagonista ao longo da temporada pelo Peixe ter esse contrato renovado, mesmo um ano mais velho. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, que faz uma terça-feira absolutamente especial. Tem Galo e River Plate no Monumental de Núñez, estádio para 85 mil pessoas, valendo vaga na final da Libertadores da América. Tem muito dinheiro em jogo. É que aquele que passar a final tem garantidos pelo menos 7 milhões de dólares ou 40 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela Conmebol para o vice-campeão. Isso sem falar em 25% da bilheteria do jogo final. Pode ser uma grana considerável, levando em consideração 85 mil pessoas e preços mais caros para a decisão. Importante contar também que o River Plate tem feito tudo para tornar a noite do Atlético um grande inferno. Durante a madrugada de segunda para terça-feira, fogos de artifício foram atirados contra as janelas mas próximo ao hotel do Atlético, para impedir ou atrapalhar o sono dos jogadores. A gente também recebeu a informação de que o River Plate pintou o vestiário onde o Atlético vai ficar no Monumental de Núñez, e existe a possibilidade também deles não serem liberados para o campo, para forçar os jogadores do Atlético a terem de conviver com esse cheiro de tinta fresca. Algo absolutamente retrógrado, antigo. Torço muito para que o Atlético consiga superar todas as dificuldades de bastidor e pressão e volte classificado para a grande decisão da Libertadores da América. Para mim, o Atlético será finalista. E para você, use o espaço para comentário e já deixe registrada a sua opinião. Combinado? Quero falar agora sobre Vinícius Júnior. Você sabia que, por não ter sido eleito o bola de ouro do futebol mundial, Vinícius Júnior deixou de ganhar cerca de 6 milhões e 200 mil reais. É que na última renovação de contrato com o Real Madrid em 2022 ficou previsto um bônus a ele, pago pelo Real Madrid, de 1 milhão de euros ou 6 milhões e 200 mil reais em caso de conquista da bola de ouro. Era quase que unanimidade de que o Vinícius Júnior havia sido o melhor da temporada passada, mas na votação, que conta com 100 jornalistas escolhidos pela France Football, o Vinícius Júnior acabou em segundo lugar, atrás do Rodri, que não conseguiu ser destaque do Manchester City, nem o grande craque da seleção espanhola. No campeonato inglês, inclusive, ele não foi eleito em nenhum mês o craque da competição. De qualquer forma, foi o mais votado por jornalistas espalhados por todo o mundo. Tenho a impressão clara de que o fato de ser negro e brigar contra o racismo fez com que o Vinícius Júnior fosse preterido por vários dos jornalistas que escolheram essa decisão. Só para complementar, registrar o apoio maciço de jogadores do Real Madrid, até atletas franceses, como o Tchouaméni e o Camavinga, que teriam, na teoria, o direito de escolher o Mbappé para melhor do mundo, se mostraram a favor da eleição do Vini como melhor do mundo. Toni Kroos também fez registros, Benzema, que já nem é mais jogador do Real Madrid, foi às redes sociais para dizer que o Vinícius Júnior foi o melhor da temporada passada por meio das suas redes sociais. Vinícius Júnior disse que não vai abaixar a cabeça e seguirá tentando até conseguir. Hora de falar sobre o São Paulo. Eu quero contar para vocês sobre a situação de Rodrigo Nestor. Será que o jogador revelado na base do tricolor e que foi super importante na conquista do título da Copa do Brasil do ano passado acabou micando? É que o São Paulo tinha a intenção de transformar o Rodrigo Nestor em uma das maiores vendas do clube. Imaginava-se algo na casa dos 20 milhões de euros. Só que uma lesão acabou por atrapalhar completamente os planos. Primeiro porque o Nestor ficou bastante tempo fora. Depois, desde que voltou, ele nunca conseguiu mais ser titular. Tem oscilado entre reserva e aquele que é utilizado com bastante frequência, sempre entrando no segundo tempo. Diante disso, São Paulo não teve em julho e não deve ter em janeiro propostas importantes do futebol europeu. O valor do Nestor também diminuiu bastante, apesar dos 24 anos de idade. Segundo o Transfer Marketing, hoje, Rodrigo Nestor é avaliado em 9 milhões de euros, nem metade dos 20 milhões de euros sonhados em outros tempos pelo São Paulo. Só para complementar, o Tricolor renovou com o Nestor
tem um contrato longo, multa rescisória alta, mas depende que ele volte a jogar bem. E um detalhe importante, imaginava-se que pelas ausências do Pablo Maia e do Alisson, o Nestor conseguiria ocupar um espaço de destaque, mas hoje ele tem jogado até um pouco menos do que o Lisieiro, alguém completamente descartado pelo torcedor são paulino. A última sobre o tricolor, São Paulo anunciou a renovação do contrato do lateral esquerdo Riquelme, novo vínculo até 2028. Bora te atualizar agora sobre uma situação inusitada envolvendo Globo e Flamengo. Por conta da audiência, o fato de ter a maior torcida do país, o Flamengo é quase sempre o escolhido pela TV Globo para as principais transmissões de Campeonato Brasileiro, mas isso vai mudar a partir de 2025. O Flamengo é o único clube dos 4 grandes do Rio que assinou com a Libra e, por consequência, tem um acordo com a Globo, mas a principal emissora do país não poderá transmitir 12 dos 38 jogos do Flamengo na próxima temporada. Só para lembrar, o Campeonato Brasileiro do ano que vem terá direitos de transmissão divididos em 2 grupos. A LFU, que tem 12 representantes na Série A hoje, e a Libra, que tem 8 representantes. É na Libra que se encontram o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Bahia, o Vitória, o Red Bull Bragantino, o Flamengo eu já citei. Diante disso, a Rede Globo vai ter a oportunidade de transmitir os 19 jogos do Flamengo como mandante e mais 7 jogos do Flamengo como visitante, enfrentando esses outros times. É bem verdade que o Santos virá da Série B para a Série A, mas ainda existe o risco de o Vitória e o Red Bull Bragantino caírem. Então, o número de transmissões da Globo em jogos do Flamengo vai variar entre 26, porque são 19 mais 7, ou 27, entre 25 e 27 jogos. Vai ser isso que a Globo vai ter para transmitir do Flamengo. Toda vez que o Flamengo atuar como visitante, enfrentando um time da LFU, a Globo não poderá fazer transmissões. Algo extremamente importante para uma emissora que se acostumou a ter o Flamengo e o Corinthians como seus carros-chefe. E aí só uma última curiosidade, Botafogo, Vasco e Fluminense se acertaram com a LFU, o grupo concorrente da Globo, o que torna a situação ainda mais curiosa. Em São Paulo a situação é diferente. São Paulo, Palmeiras e Santos fecharam com a Libra e, por consequência, com a Globo, e vão ter seus direitos de transmissão exibidos pela principal emissora do país, enquanto o Corinthians se acertou com a LFU. Bora falar agora sobre o Corinthians, que venceu sua primeira final numa semana absolutamente decisiva com 3 decisões. A primeira das grandes vitórias aconteceu num jogo ruim. O Timão venceu com um gol de Memphis Depay, o Cuiabá por 1-0 fora de casa. O gol nasce de um lançamento do Félix Torres, de dribles do Thales Magno para cima do zagueiro Marlon e de um pênalti convertido pelo atacante holandês. Segundo gol do Memphis Depay com a camisa do Corinthians. Segunda vitória alvinegra de forma consecutiva no Campeonato Brasileiro. Já havia vencido o Atlético Paranaense também dentro de casa. Com o resultado, o Corinthians saltou do antepenúltimo lugar para o 15º. Hoje, inclusive, há um time entre ele e a zona do rebaixamento, o Atlético Paranaense. Importante contar também que o Corinthians precisava dessa vitória para ter um pouco mais de tranquilidade para os confrontos de quinta-feira contra o Racing na Argentina, jogo de volta da semifinal da Sul-Americana, em que o Timão vai precisar vencer ou empatar para levar a decisão para pênaltis, além de segunda-feira, jogo contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Corinthians que não vai poder perder para o Palmeiras na Neoquímica Arena sob o risco de voltar para a zona do rebaixamento. Depois da partida, Emiliano Dias, o auxiliar técnico do Ramon Dias, disse o seguinte, abre aspas, sabíamos que se hoje perdêssemos seria impossível virar a chave. Sabíamos que era um jogo de vida ou morte e era difícil jogá-lo. Se perdêssemos, estaríamos mortos, fecha aspas. Você concorda? Eu faço minhas as palavras do Emiliano Dias. Só para completar, pro jogo contra o Palmeiras, Igor Coronado suspenso pelo 3º cartão amarelo e Kaká, que sofreu um trauma na região do tórax e do quadril. O Kaká é dúvida, o Coronado já é desfalque certo. Quero fechar esse vídeo para falar a respeito da dívida do Palmeiras. Muito louco, porque o Palmeiras tem tido uma série de boas notícias. Quer ver? Receita do Palmeiras acumulada até setembro desse ano é de 905 milhões de reais. Tudo se encaminha para que o Verdão tenha em 2024 o maior faturamento de sua história, superando até com folga 1 bilhão de reais. O clube tinha uma previsão orçamentária de 643 milhões até setembro, são quase 300 milhões de arrecadação, superior a mais em relação ao que estava previsto. O superávit do Palmeiras até setembro desse ano é de 125 milhões de reais, ou seja,
Entre gastos e receitas, sobraram 125 milhões. A dívida com a Crefisa, que em outros tempos chegou a bater perto de 200 milhões, hoje é de apenas 5 milhões de reais. Detalhe importante, ainda com uma boa notícia, o Palmeiras tem 345 milhões em créditos a receber. Mas, apesar de tudo isso que eu contei, o endividamento alviverde ainda é extremamente alto, 633 milhões de reais. E ele vem crescendo de forma gradativa. Tanto que no início da temporada, em janeiro, o endividamento era de 579 milhões de reais. Apesar de muitas receitas, apesar de enorme capacidade de faturamento, o Palmeiras não consegue reduzir a sua pendência. Lembrança para justificar esse aumento do endividamento, que o Palmeiras investiu cerca de 200 milhões de reais na contratação de reforços e essa grana acaba por entrar em contratações, ou melhor, em contas a pagar, porque você faz essas compras de forma parcelada. Também surgiram recentemente cerca de 60 milhões de reais para pagar em impostos municipais. Me ajuda a entender essa história, você palmeirense. Como é que você pensa essa situação? Usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde com outro vídeo. Tchau!